Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela DOCO TV, programa esse que tem o objetivo de aproximar o curso de Direito às Faculdades Integrais de Caratinga da sociedade e, por consequência, o direito à sociedade. Hoje nós temos a honra de receber novamente o professor Ivan Barbosa Martins, que esteve conosco no primeiro momento, falando de direito na vizinhança. O professor Ivan é mestre em Direito Privado pela PUC Minas e professor da nossa rede Docton, nas disciplinas de Direito do Trabalho e Direito Civil. Hoje o nosso tema é o assédio moral. Professor Ivan, é um prazer tê-lo aqui hoje novamente conosco. Obrigado, professor Oscar. Professor Ivan, esse tema que foi escolhido hoje para poder estar sendo apresentado, é um tema que passou há pouco tempo a fazer parte das discussões trabalhistas e ser identificado não só na relação trabalhista, mas também em outras relações sociais. É verdade. Fala um pouquinho para nós o que é esse chamado assédio moral. Bom, professor Oscar, o assédio moral, esse nome assédio, ele tem aí uma característica de uma pressão. Pressão essa psicológica, que é exercida, seja pelo superior em relação ao subordinado, seja também entre colegas de trabalho, ou mesmo até entre o subordinado e o superior, em situações mais extremas, mas é uma pressão psicológica em que colegas de trabalho, independentemente do grau de relacionamento deles dentro da empresa, acaba gerando um sobre o outro, de modo que essa pressão psicológica leva aí a ocasionar, inclusive, doenças mesmo psicológicas, doenças que vão afetar a vida desse trabalhador como um todo, não somente no ambiente de trabalho, mas vai afetar a vida dele em casa, vai afetar a vida dele em sociedade. De modo que aquela pessoa, quando vai para o trabalho, já sente aquele frio na barriga, que a gente costuma dizer, justamente porque a situação vai evoluindo a um ponto tal que ele não consegue mais ter uma convivência sadia e ter uma vida digna no ambiente de trabalho, refletindo também na vida dele fora da empresa. A gente pode falar que o assédio moral na relação de trabalho seria um bullying, bullying para o nosso telespectador entender essa pressão que existe nas relações sociais, muito falada aí nas escolas. Onde os alunos acabam colocando apelidos, colocam outros colegas em situações difíceis. É mais ou menos a mesma coisa? É a mesma coisa, na verdade, só que com enfoques diferentes, com ambientes diferentes. A gente poderia dizer, usando a expressão bullying, que o assédio moral é o bullying no ambiente de trabalho. Inclusive, alguns autores estrangeiros usam a expressão bullying ligada a essa ideia de assédio moral no ambiente de trabalho. Então, do mesmo modo que lá nas escolas o bullying afeta a vida social de um aluno que é pressionado pelos demais, que é ofendido pelos demais, no ambiente de trabalho, esse trabalhador sujeito a essa pressão psicológica, a esse assédio moral, ele terá na sua vida, no seu aspecto psicológico, os mesmos efeitos que sofre aquele aluno que sofre bullying na escola. Na verdade, são expressões aí que poderiam ser usadas até como sinônimas, representando as mesmas coisas apenas em ambientes diferentes. E a problemática em cima desse tema é justamente em como evitar esse tipo de situação. E a gente sabe que há uma liderança em todas as relações, nas trabalhistas e nas relações sociais. Esse líder ele tem que estar atento, porque ele pode vir a ser responsabilizado, mesmo não sendo o ator principal e provocador desse tipo de situação? Exatamente. Mesmo não sendo o empregador, no caso do assédio moral, no ambiente de trabalho, mesmo sendo o empregador que diretamente está praticando o assédio, o empregador ele é responsável por zelar pelas condições de trabalho. Então, do mesmo modo que quando ele fornece um EPI para evitar um acidente de trabalho, e se ele fornece, mas não exige que esse EPI seja efetivamente utilizado, ele vai responder pelo dano que venha a ser causado, assim também é com relação ao assédio moral. Se esse empregador ele está lá cuidando da empresa dele, ele não quer que aquilo aconteça, mas, de alguma maneira, ele permite que isso aconteça, seja através de uma falta de fiscalização, seja porque ele julgue que isso não é importante, seja porque ele acha que isso não é papel dele investigar, ele poderá sim ser responsabilizado. Aliás, a ação trabalhista poderá ser movida contra o empregador, pedindo algum tipo de reparação por conta dessas
talvez até mesmo da doença profissional adquirida com isso, ou também, né, uma coisa não exclui a outra, pelo fator moral, pelo próprio dano moral que isso ocasiona. E querendo ou não, quando o empregador às vezes não identifica esse tipo de ato, ele pode ter contra a própria empresa resultados negativos, porque, como o senhor mesmo disse, a pessoa vai ficando, às vezes desmotivada, vai ficando doente, né, depressiva, estressada e não rendendo, né, o tanto que deveria render, porque está sofrendo algum tipo de pressão. Com toda certeza, né? Aquela pessoa que está sujeita ao assédio moral constante, né? A condição de trabalho dele vai se deteriorando, a saúde vai se deteriorando e a capacidade de produzir naquele setor em que ele atua torna-se praticamente nula. Isso pode gerar erros, né, que vão prejudicar a própria empresa, né, o próprio desenvolvimento, a apresentação da empresa para o público. Isso vai sendo ocasionado aí, vai se ocasionando em diversas situações e isso é prejudicial para o próprio empregador. Essas discussões em relação a esse tema, isso já existe há muito tempo ou passou a ser destacado por agora nessas discussões trabalhistas que a gente percebe aí nos tribunais? Olha, professor Oscar, essa situação é uma situação que ocorre desde que o mundo é mundo, né? Imagino que sempre teve nas relações sociais, nas relações de trabalho, seja do modo mais inicial, né, nas civilizações, sempre teve essa situação de assédio. Sempre teve aquele que se acha o dono da verdade ou que se acha superior aos outros e que, portanto, quer usar o outro, quer espezinhar o outro, quer humilhar o outro ali nessas relações. Sempre existiu. No entanto, através aí, de estudos na doutrina estrangeira, principalmente francesa, inclusive interdisciplinar, não somente jurídica, psicólogos que se despertaram para esse assunto, começaram a perceber que isso acontece muito mais do que a gente imagina. E é uma coisa que acontece de forma velada, né? O assédio moral não é uma discussão aberta, não é aquela discussão em que você fala, eu falo, você grita, eu grito de volta com você e nós temos esse conflito aberto na relação de trabalho. Não é isso. O assédio moral, ele acontece de maneira velada, escondida no ambiente de trabalho, de modo que aquele que é humilhado muitas vezes não tem a capacidade ou a condição psicológica mesmo de se rebelar contra aquela pressão psicológica que ele está sofrendo. Então, é a partir aí desses estudos franceses, década de 90, mais ou menos, é que começam aí a surgir os primeiros estudos e acaba adentrando isso a doutrina do direito do trabalho. Os doutrinadores, os juristas trabalhistas começam a se despertar para o assunto, colocar em seus livros e a discussão se torna mais aberta, sendo identificada realmente como uma situação grave que precisa ser coibida. Agora é importante a gente destacar e passar para o nosso telespectador o que o empregador e o que o empregado deve saber especificamente para poder tentar evitar isso. Mas para isso a gente vai fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco pela DocMTV volta já.